Podia ficar tomando um café, né? Podia estar cuidando dos seus afazeres, né? Mas graças a Deus que Deus nos dá um privilégio de nós adorarmos ao nome dele. Então eu glorifico ao nome do Senhor. Abra lá em Amós capítulo 8 e o versículo de número 11. Amós capítulo 8 e o versículo de número 11. Vamos entrar na dimensão da palavra santa, genuína, verdadeira e eficaz, que é a palavra do Senhor. E eu creio que Deus tem vitória, Deus tem bênção nessa tarde para você que veio para ouvir, que veio para praticar e veio para entender esta mensagem desta tarde. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome, enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. O 13 diz assim: o 13: irão errante do mar até outro mar, do norte até o ocidente, correrão por toda parte, buscando a palavra, e não o acharão. Naqueles dias, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, e os que juram pelo leito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, e como é viver caminhando de Berseba, esse mesmo cairão e não se levantarão mais. Pode assentar, não vou desfazer a oração da irmã, porque eu respeito. Nós temos uma palavra da parte do Senhor falando acerca de Amós. Amós, ele era um homem, aleluia, um homem de Deus, um homem escolhido por Deus. Amós, ele levava a mensagem do Senhor. O que eu quero dizer é que nessa tarde a Bíblia vem dizer: eis que vem dias, diz o Senhor. Aleluia, amado, quando fala sede de água, ele diz que não é essa água que nós tomamos, essa água que nós tomamos que nos refresca o dia, não. Ele diz água do Espírito. Ele diz também sobre a palavra. Quando eu falo sobre palavra, irmã Madalena, eu vou olhar que quando Jesus também repreende Satanás em intermédio da palavra. Como, pastor? Eu vou lhe explicar. A Bíblia diz que quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, aleluia, ele foi tentado, foi levado até o deserto e foi tentado pelo tentador. A Bíblia diz que quando o próprio Satanás, ele querendo intimidar a Deus, ele agora chega e diz: olha o povo passando fome, olha aí o povo sofrendo. Ele querendo intimidar a Deus agora, ele pega uma pedra e diz: ei, se tu és filho de Deus, faça que essa pedra se transforme em pão. E ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também eu posso ver que não foi diferente com Ezequiel. Quando eu olho Ezequiel capítulo 37, no versículo 3 ou 2, se me faz de memória quando, aleluia, o próprio Deus leva Ezequiel no meio do vale, que estava sequíssimo sobre a face do vale. Deus começa, aleluia, começa a dizer: aleluia, filho do homem, poderão viver esses ossos? E aleluia, e Ezequiel diz: Senhor, tu o sabe. O que Deus começou a dizer para Ezequiel? Ezequiel, profetiza sobre esses ossos e dizem: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor.
Então, Ezequiel estava profetizando no meio do vale, dos ossos secos. Quando eu volto a retornar a palavra, ele diz que nós devemos tocar a trombeta em Sião, como ele disse para Joel: tocai a trombeta em Sião, e dai o alarme no Monte Santo, e temei, aleluia, todos moradores da terra, e dizei que o dia do Senhor já está perto. Por quê, pastor? Porque Deus nos chamou para fazer a diferença, para pregar a palavra, para anunciar a sua palavra, dizer que ele está breve, dizer que ele está perto, dizer que ele vai voltar. Amado, já não estamos tendo, aleluia, perder, porque a palavra de Deus diz que nós somos os semeadores da última hora. Tem o semeador da última hora aqui? Levanta a sua mão. Deus vai levar você para pregar, Deus vai levar você para anunciar, Deus vai levar você para semear, Deus vai levar você falar, não temer, é falar que não é sede de água. O mais interessante, Ana Madalena, é que a Bíblia vai dizendo ali que irão errantes de um lado ou do lado da banda do Oriente ou da banda do Norte, ou seja, eles vão procurar a palavra, mas a Bíblia diz que os jovens desmaiarão de sede. Por que sede, pastor? Sede da palavra, sede da água. A palavra, a palavra é que muda. A palavra é, aleluia, a palavra é a fome. A palavra é, aleluia, é o alimento para a alma. Mas se você tem Bíblia, lê a Bíblia. Se você tem Bíblia, pratica a Bíblia. Se você tem Bíblia, ande com a Bíblia. Se você tem Bíblia, você não vai se perder. Se você tem Bíblia, bússola. Se você tem Bíblia, é genuína. Se você tem Bíblia, é verdadeira. Se você tem Bíblia, não mente. Se você tem Bíblia, não engana. Se você tem Bíblia, porque ela ensina. Porque você tem Bíblia, porque ela faz você crescer. Se você tem Bíblia, para você caminhar. Se você tem Bíblia, ela vai te conduzir a salvação. Porque o interessante é que a Bíblia fala, o próprio Salmos capítulo 1 vai dizer: medita de noite e de dia. É meditar, é praticar, é poder, aleluia. Porque que o próprio, aleluia, Deus fala que meu povo perece por falta de conhecer, ou seja, conhecer a palavra. Então pratique, lê a palavra, anuncie a palavra, não tema, nem que pode uma palavra pequena. Não é muito você falar que Deus não vai te usar, não é muito você falar, aleluia, no teu pronunciar, no teu agir, Deus vai começar a te usar da forma e do jeito que Ele quer. A Bíblia, quando eu falo de palavra, a Bíblia não fala, aleluia, que naquele dia passaram o céu e a terra, mas as minhas palavras não de passar. Muita gente desfaz dessa palavra, muita gente aleluia, escuta por aqui, exalta por aqui. Imagine quando chegar o dia do arrebatamento, muita gente vai correr atrás. Ei, vamos na casa daquela mãe de oração, vamos na casa da Bruna lá, vamos lá, talvez lá em casa, vamos lá. Naquele dia, muita gente vai correr atrás de Beltrano Cicrana, não vai ter como procurar, porque aquele que guardou a palavra, a Bíblia diz. O próprio Davi disse: guardei a sua palavra para que eu não venha pecar contra ti. A Bíblia também nos fala, Provérbios capítulo 7, filho do homem, guarda e esconda as palavras dentro do teu coração. Então tem que guardar, porque vai ter um dia, amado, que a Bíblia vai parar na terra de vivente, mas vai ter, aleluia, a palavra guardada na mente, porque vai chegar dia, irmão, aleluia, não sabemos até quando, amado, porque na nossa geração em que nós vivemos, não dá para se confiar em mais de ninguém, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Nós temos que confiar só em Deus. Eu sei que Deus é acima de tudo, mas o homem vai se corromper naquele dia, vai pensar que é o tal, vai querer dominar o mundo. Amado,
Se prepara, se prepara. Anda na palavra, anda na palavra, anda na palavra. Veja pela palavra, caminha na palavra, pratica a palavra, leia a palavra, coma a palavra. Naquele dia muitos vão correr atrás de palavra. Remando a cala séria. Muitos vão tentar correr atrás. Amado, tem muita gente que fala assim: pra que esse crente vai pregar? Pra que falar de palavra? Irmão, ele é tão surdo que não gosta de ouvir. Mas naquele dia, ai daqueles que não deram ouvido a minhas pregações, diz o Senhor. Eita, Deus tremendo, poderoso. Porque muita gente reclama da palavra. Não foi em vão que quando Deus levanta Noé, meu Deus é forte. Quando Deus levanta Noé, diz assim: Noé, pega as suas filhas, pega as suas noras, pega as suas esposas e constrói a arca. É Deus, aleluia. Você está dentro da arca. Aleluia. Quem está dentro da arca, irmão, é bem privilegiado. E quem não quiser naquele dia vai ser tarde. Vai chegar o dia que alguém vai falar bem assim: tinha uma arca do lado da minha casa, tinha uma arca no templo da minha casa, tinha uma arca na esquina da minha casa, e eu não queria ouvir. Mas naquele dia, a Maragaxé ideia própria, naquele dia, eu comandar a vassoura e menear, naquele dia nós vamos voltar, naquele dia a pessoa vai chegar até a porta da arca, vamos ver se o pastor está lá, vamos ver se ainda tem culto lá, vamos ficar esperando, irmão. A Bíblia diz: cuidado que a fuga não venha ser no inverno, quando aquela pessoa sentar aqui no culto da tarde. Eita terra, amado, muita gente voltou para da trombeta. Jesus está voltando para você que está na palavra. Amado, eu vou falar na Bíblia, a bússola do crente. A maior arma para você vencer inimigo é a palavra de Deus. Mas por que a palavra de Deus, meu pastor? Vou te dizer. É melhor você seguir a palavra do que as coisas banais desse mundo. É melhor você se apegar pela palavra do que ficar em muitas bocas por aí que fica batendo. Amado, vai na palavra, pratica a palavra, peça a direção da palavra, continua na palavra, prossiga a palavra. Ei, vou falar. Hoje crente não debate, crente ora, clama, busca e pede a misericórdia do Senhor. Porque muitas vezes tem pela palavra que nós temos que vigiar, tem pela palavra que nós devemos mandar para o caminho reto, tem pela palavra que nós conhecemos a verdade. Aleluia, tem que aleluia, da ligado pela verdade ainda. Eita terra, mas eu sei que o meu Senhor está aqui para mudar a minha história, para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para mudar a tua situação. Que você não entrou aqui bom nessa tarde, a Maragaxão da Arábia, eu me trouxe aqui para dizer que ele vai mudar a tua situação. Eu me trouxe aqui para dizer que ele vai mudar a tua história. Eu me trouxe aqui para falar para você que tem alguns acusadores, alguns até para o adversário, que dizem levantar para te abater a tua fé. Talvez você para, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está falando para alguém aqui: ei, que a tua bênção é maior do que o seu problema. Ei, não olha para quem fala de você, para quem te julga, quem vê você diferente, quem te humilhou, quem te julgou, quem te apontou. Vai ter que ver você brilhar, vai ter que ver você voltar, vai ter que melhorar. Aceita a vontade de existir. O desânimo tem tomado conta do meu coração. Só Deus sabe quando eu olho, quando eu busco. Vai parecer que as coisas vão passar. Não se preocupa não, que o Deus poderoso, Ele vai sustentar a sua força nessa tarde. Pastor, não tem ânimo.
Pastor, a prova parece que quando eu estou na casa do Senhor, caminhando, o problema é com meu filho, às vezes quando é com meu filho é com a minha filha, quando não é com eles, muitas vezes, eita terra, vou falar, é com o vizinho da direita, é com o meu vizinho da retaguarda, parece que ninguém vai vir percebendo, ela não se preocupa, porque talvez você está passando por uma prova aí, mas nessa prova você vai ser aprovado por Deus. Eu sei que eu não vivo a tua história, mas Deus vai escrever uma nova história na situação que você está vivendo, mas você não vai desistir de adorar. Pastor, só Deus sabe, sabe o que Ele sabe, porque se não Ele esquecia de você, você não seria aqui adorando a Ele. Aleluia, glória a Deus. Pastor, passou um meio difícil lá atrás, pastor. Se eu estou aqui é só pela misericórdia do Senhor, glória a Deus, que pela misericórdia que você não foi consumido, mas foi alcançado por Deus. Pastor, eu passei querendo uma humilhação, pastor, eu não queria passar por isso, mas não se preocupa porque Deus está de olho em você. As pessoas podem falar mal, podem julgar, aleluia, quem sabe o diabo usou algumas pessoas para dizer para você, olha como você está acabada para você, está acabada não, está acabada Satanás, porque você tem vida para adorar, você tem vida para glorificar, você está em pé para exaltar, você tem boca para adorar, quem sabe muitas pessoas acabou não, está apenas começando. Hoje quem olha você diferente, as pessoas invejosas olham para você e falam, olha lá como que ela anda, olha lá como ela anda, olha como ele anda. Se você não é diferente é porque Deus queria mudar, aleluia, a tua forma de a gente andar, mas pessoas que vão mudar você, quem vai te mudar é Deus, quem vai agir é Deus. Se os igrejas não se levantando, que se levante, porque Deus é contigo, Deus é. Se você quer, eu quero ver, levanta a sua mão de adorador, adora a Deus nessa tarde. Sempre assim. Olha só. E desacreditado. Nunca vim na minha casa. Nunca vim aqui. Quando eu passo assim. Tem pessoas aqui que teus próprios parentes se levantam contra você. Os teus próprios parentes vão falar. Eu vou abrir um leque aqui hoje que Deus mandou falar a verdade. Eu estou com meu olho fechado, mas eu estou vendo pessoas marchando para a prova dos próprios parentes. Não foi diferente com José. Não foi diferente. José, quando o pai dele viu que a obra era de Deus realmente na vida de José, o pai então não deixa o filho trabalhar não, porque ele é escolhido por Deus. O pai então vai fazer então José começa a ter sonhos, irmão. Quando você começa a ter sonhos, sempre tem alguém para se levantar. Quando a pessoa começa a se esforçar para a vida, as pessoas fazem isso aqui a sua, aleluia, para ter, para ganhar. E às vezes já passou uma prova que só queria aqui, eu tive você só tomar. Mas então, porém, José não foi diferente da tua história. Os irmãos de José viu que ele tinha sonho, os irmãos de José viu que ele tinha projeto, os irmãos de José começaram a se levantar, falando, ele vamos acabar com esse sonhador, ele pensa que ele não é nada, amado, foi até o fim. Eita, José na cisterna, mas o sonho continuava dentro. Tentaram matar José, mas o sonho estava dentro. Tentaram acabar com José, mas o sonho estava dentro. O cara ia fazer de tudo para acabar com José, mas o sonho estava na mente. Pode tentar matar o corpo, mas não mata a tua alma. Pode matar tudo, mas não vou acabar com a tua alegria. Porque ainda tem sonho.
devia. Sabe que Deus está me dizendo? Que ainda existem pessoas que querem acabar com o sonho, com os teus projetos. Se você chegou até aqui, porque Deus sabe que você enfrentou lá atrás, Deus sabe que você passou lá atrás, você foi muito humilhada. Deus está mandando dizer para uma irmã aqui que você foi muito humilhada, mas o tempo de honra, o tempo de honra, o tempo de honra, o tempo de honra, o tempo de honra chegou para a tua vida, o tempo de honra chegou para a tua casa, o tempo de honra chegou para a tua família, o tempo de honra chegou para Deus tratar, o tempo de honra chegou para Deus agir na tua história, o tempo de honra chegou para Deus dizer que assim não desista, continua a unidade, continua a sua cidade, continua desse jeito, continua me servindo, continua me adorando, continua fazendo a minha vontade, continua fazendo o meu. Quem vai adorar Deus nessa noite, nessa tarde? Quem que não foi humilhado nessa vida? Quem que não passou por situação? Quando conheceu o marido, o diabo falou não vai dar certo. Ei, no casamento não vai dar certo quantas vezes? Eu vou chegar onde Deus quer falar. Deus mudou. Glória a Deus. José nunca desistiu de sonhar. José nunca desistiu que Deus tinha um projeto. Falaram, vamos acabar com o sonhador. José mesmo na cisterna, lá dentro da cisterna ele pediu ajuda. Quantas vezes ele pediu ajuda para alguém da tua família, ninguém te ajudou? Quantas vezes ele pediu A e B, ele não queria nem estavam nem aí para você. Quem sonha nunca desiste do Deus vivo, porque os irmãos podiam julgar, mas quem entendia era só Deus. Quem entende é só Deus. Você, ninguém vai te entender, ninguém vai te compreender pela uma causa. Quem vai te entender é só Deus. Quem te entende é Deus, quem age é Deus, quem faz é Deus, quem movimenta é Deus, quem muda é Deus, quem escreve é Deus, quem faz sentar com o príncipe e com a princesa e dos grandes é Deus. E se você tem privilégio de adorador, você pode exaltar e dizer Deus, muito obrigado, porque lá eu estava passando pela prova, mas eu estou vivendo a vida de José na minha vida. E tem pessoas que ainda vivem. Quem tem sonho não desiste do sonho. Quem tem projeto não desiste dos projetos. Nunca desiste. Não desiste de lutar por aquilo que você quer. Não desiste de lutar por aquilo que você precisa. Porque ninguém vai te entender, não é para entender, quem vai te entender é só Deus. É verdade, Jesus. Como diz a palavra, uns confiam em cavalo, outros em carro, mas aí você para um menção no nome do Senhor. Você não entendeu? Eu e você para uma menção no nome do Senhor. Porque as pessoas vão lhe apontar, vão te julgar, vão falar, mas não vão lhe entender, porque quem entende você é só Deus. Enquanto as pessoas estão falando, pastor, eu estou pensando em desistir, eu estou pensando em parar, eu estou pensando em largar tudo, irmão. Não larga aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque maior será a tua bênção, maior será a tua vitória. Eu quero profetizar que nessa tarde Deus está assinando a vitória para você. Deus já decretou, Deus já decretou, Deus já decretou, Deus já decretou, Deus já decretou. Só para quem acredita, Deus já decretou a tua vitória essa tarde. Aquilo que você achava que era possível para você, é possível para Deus. Aquilo que você pensava que não ia dar certo, vai dar tudo certo. Aquilo que o diabo queria desanimar você, hoje você vai se animar e se alegrar. Aquilo que o diabo queria frustrar você, não vai frustrar, porque eu sou realizar todo o sonho.
apenas começando na tua história. Só que crente não desiste. Crente ele prossegue. Paizinho, aleluia, Deus maravilhoso. A partir do momento, irmão, que você aceitou Jesus, desceu a água batismais, Jesus não falou que você ia viver uma vida, você ia viver uma vida de rainha. Ele sabia que você ia pisar sobre espinho. Ele sabia que você ia passar pelos pedregais. Ele sabia que muitas coisas você ia enfrentar na tua vida. Porque ele enfrentou muita coisa para ver você aqui hoje. Ele enfrentou muitas coisas para te ver hoje, você aqui. Ele pagou um preço muito alto para você estar aqui hoje. Para tirar você da garra daquele que veio matar, roubar e destruir. Ele veio para provar que ele é um grande Deus na tua vida. Ele veio para provar para você que um dia você não ia estar sozinha. Ele veio para provar para você, meu irmão, que um dia você não ia estar sozinho. Porque em meias provações, em meias lutas, ele falou que no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo e vós vencerei, porque vós sois mais do que vencedor. Quem tem vencedor aqui? Você é mais do que vencedor. Toda luta faz parte do nosso ministério. Toda luta faz parte do nosso chamado, porque nós somos escolhidos por Deus. Se nós temos prova, temos luta, e se o inimigo está se levantando, é porque é sinal de vitória, é sinal de bênção, e é sinal que o inimigo está se levantando, porque a nossa vitória é maior. Às vezes nós queremos anular ou tentar debater, não debata não, a sua hora, e peça a misericórdia do Senhor. Porque daí vem o velho eu, e daí a gente começa a se perguntar: ai, se eu fosse aquele, ai, se eu fosse assim, se fosse daquele jeito lá atrás, Deus não ia falar assim comigo, Deus não ia falar assim comigo. Mas quem tem coração quebrantado aguenta tudo. Aguenta tudo, porque até aquele que não acredita vai passar a acreditar. E eu falei assim: meu Deus, eu me levantei contra Ciclana, contra Beltrano, mas o que aconteceu na vida dele? A vida dele é tão mudada, a vida dela é tão mudada. Irmão, a obra camacia própria, você vai fazer diferença, porque isso daqui que se levanta contra ti serão confundidos. Toda ferramenta preparada contra ti, ela não vai prosperar, e toda vez que levantar em juízo, Deus a condenará, porque a Bíblia diz: ei, que nenhuma condenação há para os que vivem em Cristo Jesus, que não segundo a carne, mas que é do Espírito. Se você for Espírito, não debate com carne, caminha no Espírito, a carne deixa para lá, mas deixa Deus trabalhar. E quantos que já pensaram em parar por causa da situação da vida? Jesus está voltando. Sabe o que precisa?